Tudo bem? Para essa questão, eu fiz aqui um desenho para a gente entender melhor o que está acontecendo. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o efeito Doppler é que o efeito Doppler ele não depende da posição em que esse objeto está, mas ele depende da velocidade com que objeto não, né? Esse observador, esse detector, ele se move em relação à fonte, tudo bem? E os sinais que a gente usa aqui nessa fórmula, tudo depende da velocidade relativa desse observador em relação ao som emitido pela fonte, tá bom? Então, uma coisa que a gente tem que ter muito bem claro é que a frequência aparente que você vai ter ali para a pessoa, ela não vai depender da posição em que ela ocupa. Os dois corpos podem estar exatamente na mesma posição, mas como a velocidade deles é diferente, a frequência aparente é diferente. Tanto que aqui na fórmula a gente usa apenas as frequências, né, que é o que a gente está querendo estudar, e a gente usa aqui apenas as velocidades, tudo bem? Porque o efeito Doppler depende apenas das velocidades. Eu fiz um desenho aqui para a gente entender melhor. Ó, o senhor ele está se afastando da fonte e o garoto ele está se aproximando da fonte, tá? Conforme o enunciado fala ali pra gente, que o garoto atravessa a rua no sentido do sinal sonoro, né? E o senhor cego atravessa a rua no sentido oposto. Então, o senhor está se afastando e o garoto está se aproximando. Aí, o som, a gente sempre considera o som como sendo a direção, né, da fonte para a pessoa, para o detector ou qualquer coisa assim. Tu considera a partir da fonte e daí tu vai até a pessoa, tá? É sempre essa direção que tu considera. E a partir disso, você começa a ver os sinais aqui para botar. A gente usa a velocidade relativa. Lembra da velocidade relativa? Quando dois corpos eles estão no mesmo sentido, nós subtraímos as suas velocidades, e quando dois corpos estão indo em sentidos opostos, nós somamos as suas velocidades. Lembra disso? Lá da cinemática? Então, é isso que a gente vai usar aqui. O que vai acontecer? O som tá vindo para cá, né? No sentido da fonte para as pessoas. Como o senhor tá indo para cá também, então, ó, a velocidade do som e a velocidade do senhor estão no mesmo sentido, entendeu? Se eles estão no mesmo sentido, a gente subtrai, ó. Então, fica aqui, ó, frequência aparente é igual a frequência real, né, vezes a velocidade do som menos a velocidade do senhor. O sinal sonoro, ele tá imóvel, ele fica ali paradinho no poste, né? Então, fica a velocidade do som e aqui fica zero. Tanto faz tu botar mais ou menos, porque ele fica zero. Que a velocidade é zero, né? Então, a frequência aparente é igual a frequência real vezes a velocidade do som menos a velocidade do senhorzinho aqui, dividido por V. E aqui pro garoto, que ele tá indo em sentido contrário, né? Então, a frequência aparente é igual a frequência original, né? Vezes a velocidade do som mais a velocidade do garoto, porque tá em sentidos opostos, então soma, dividido por velocidade do som mais o zero aqui, que é do sinal sonoro, né? Então, fica a frequência vezes velocidade do som mais a velocidade do garoto, dividido para V. Se a velocidade do garoto é 4, então, aqui a gente soma 4, né? Se a velocidade do senhor é 2, então a gente aqui subtrai 2. Como aqui embaixo é a mesma coisa, a gente pode comparar assim, ó. Quanto maior o valor aqui em cima, né, maior vai ser a frequência aparente. Por isso que como aqui vai ficar 344, no caso, né, que a velocidade do som é 340, aqui a frequência do garoto vai ser maior do que a frequência do senhor, porque a frequência do senhor fica 338 aqui em cima, né, 340 menos 2. E então, assim, a gente vê que a aproximação gera uma frequência aparente maior do que o afastamento, né? Por isso que a frequência do garoto é maior do que a frequência do senhor, independente da posição onde eles estejam, o que importa é só a velocidade. Por isso que a alternativa 01, que fala assim, ó, quando o garoto estiver na mesma posição na rua que o senhor, ambos percebem o som emitido pela fonte sonora com a mesma frequência. Tá errado, porque o garoto sempre vai perceber o som com uma frequência maior do que o senhor, tá bom? Então, ali, ó, 02. O senhor percebe o som emitido pela fonte sonora com a menor altura do que o garoto. Essa tá certa. Porque a altura, perceba, a altura não é intensidade, tá? Não é igual a que a gente fala assim no dia a dia. Que eu vou botar pra você. A altura
É diferente de intensidade. No dia a dia a gente fala assim, ó, ai que som alto, ai que som baixo. Não tem nada a ver com isso na física, tá? Esse negócio de som alto, som baixo, o volume do som mesmo, a intensidade, a altura é só frequência, tudo bem? Quando a gente tem uma frequência alta, a gente tem uma altura alta. Quando a gente tem uma frequência baixa, a gente tem uma altura baixa. É só isso que se refere à altura, nada mais, tá bom? Por isso que essa dele tá certa, porque o senhor, ele percebe o som com uma frequência menor do que o garoto, né? A frequência aqui, como a gente viu, a frequência do garoto é maior do que a frequência do senhor. Então, se a frequência é maior e como a altura depende da frequência, então a altura que o garoto ouve o som é maior do que a altura do que o senhor ouve o som, né? A intensidade, a gente não pode afirmar muito sobre a intensidade do som mesmo. Não é questão de que ele vai ouvir mais baixo ou mais alto, como a gente fala no dia a dia, sabe? De volume mesmo. Isso é intensidade. A altura é só frequência, tipo um som grave, um som agudo. Isso que é a altura. A intensidade seria o volume do som que a gente fala, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra na física, tá? O que a gente fala no dia a dia tá super errado. Não tem nada a ver, então você lembra sempre do que a gente fala no dia a dia tá errado. Na física é o contrário. O volume é com a intensidade, a altura mesmo é com frequência, tudo bem? Por isso que a 2 tá certa. A intensidade do som depende da frequência da fonte sonora. Não, isso aí é mais uma confusãozinha que aconteceu, né? Porque a intensidade, ela depende da amplitude, tá? A amplitude de uma onda, ela versa sobre a energia de uma onda. E quanto maior a energia, maior a intensidade, né? Mais intenso você vai ouvir o som, como seria mais correto dizer, né? Mas como a gente fala no dia a dia, mais alto. Mas tá errado falar assim. A altura aqui que depende da frequência, tá? A altura depende da frequência e a intensidade depende da amplitude, que é só a confusão ali do dia a dia que ele tentou fazer nessa alternativa. A 08. O garoto percebe o som da fonte sonora com frequência aproximadamente 2023,5 Hz. Como a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, esse é um negócio que para UFSC mesmo tu já tem que ir sabendo, tá? Então, a frequência aparente é igual a 2.000 vezes 340 mais 4 dividido por 340. Aqui que é a velocidade do garoto, né? Daí fica 2.000 vezes 344 dividido por 340. E isso aqui realmente dá 2023,5 Hz. Por isso que essa dali tá certa. Tá bom? Na 16, para os dois transeuntes, a intensidade do sinal da travessia é maior do que a do sinal de advertência, de encerramento. Ali tá falando apenas que a frequência é a mesma, né? E não tem como você afirmar nada sobre a intensidade, porque a frequência depende da altura, né? Mas a intensidade do sinal da travessia é maior do que a do sinal de advertência de encerramento da travessia. Ali o que vai acontecer é a frequência, mas isso ali é intermitência, ou seja, na travessia é um pulso a cada segundo e na advertência de encerramento é 2 pulsos a cada segundo. Que ali fala só do quanto que repete a intermitência, entende? Do quanto que repete os sinais. Por isso que a 16 também não dá.